Contempla de novo o dia que nasce. Deixa que Deus acorde seus sonhos. Celebra feliz a dança da vida. Deixa teu ser encontrar o amor. Contempla de novo o dia que nasce. Deixa que Deus acorde seus sonhos. Celebra feliz a dança da vida. Deixa teu ser encontrar o amor. Nesse momento, em silêncio, vamos pedir como o salmista: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Nesse momento, diante de Deus, vamos apresentar a Ele as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos. Também vamos apresentar a Ele as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Vamos apresentar ao Senhor a nossa família, os nossos amigos, os nossos parentes. Vamos também apresentar ao Senhor a Teresa e o Ricelli Bezerra, o Luiz Carlos Brito, o Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, a Maroli, com todas as suas necessidades, Solange Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, seu Francisco, Carla Graciene e Cássio Leonardo Soposto. Bárbara Costa, Dona Francisca, Maria de Lourdes Feitosa, Marta e Rita Nunes, Isilda, Francimar, Edith Soares, Iranilde, Edith Luciana, Francisca da Ilma. Rezemos também pelo Júlio Carlos de Jesus, pela Cirlândia, pela Liene Santana, família Nogueira, Jorge e Cristina, toda a família, Miguel Barro, Ana Gabriela, Maria Rita. Rezemos pelo Pedro Miguel, pelo Arthur e toda a família, e pela Maria Josefina Castro da Silva, também toda a família. Rezemos pela Pamela Eduarda. E vamos também rezar pelas pessoas vítimas, das enchentes, das guerras. Vamos rezar pela paz em nosso país e pela paz no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, nós estamos vivendo ainda na Quaresma e vamos rezar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a esposa, com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida.
O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, ajoelhando, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o texto começa com uma pergunta fundamental, e essa pergunta foi feita pelo Pedro. Como sempre, o Pedro se adianta nas coisas, né? É interessante que Pedro vai fazer a seguinte pergunta: quantas vezes devo perdoar ao irmão que peca contra mim? Quantas vezes devo perdoar ao irmão que peca contra mim? E ele mesmo, o próprio Pedro, vai fazer logo em seguida uma outra pergunta: até 7 vezes? Só para lembrar que a lei judaica, né, exigia que se perdoasse o irmão que pecasse apenas 3 vezes. Pedro até que está sendo bem generoso, né? Ele já começou a aprender do mestre algumas coisas. Porque se a lei judaica, que eles conheciam tão bem, né, tão bem, exigia que se perdoasse apenas 3 vezes, ele vai aumentar ali mais 4, né? Quando ele diz para Jesus até 7 vezes, Jesus vai muito além. Jesus vai muito além e responde: não digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 é mais possivelmente, é quase que impossível, na verdade, calcular, mensurar, né? O perdão, ele não pode ser calculado, ele não pode ser de maneira alguma calculado. O importante é a constante disposição de perdoar, né? E não ter limites, na verdade, não ter limites. Por quê? Porque nós pecamos sempre. Nós pecamos não sei nem quantas vezes por dia, por pensamento, por palavra, por omissões e assim por diante. E aí Jesus vai contar em seguida esta parábola, que traz primeiro a atitude mesquinha do empregado, que tem uma dívida enorme com o rei, com o patrão, e ele vai pedir de joelho, ele vai pedir, inclusive ele pede um prazo, não é nem porque o patrão perdoe a dívida, mas no entanto o patrão, o rei, né, no caso aqui, cheio de compaixão, ele perdoa toda a dívida. Só que esse empregado, ele não vai ter a mesma atitude com um companheiro seu que devia uma dívida, que devia pouca coisa. Mas, no entanto, ele não consegue
perdoar o companheiro. E é interessante que aqui a comunidade percebe, os outros percebem que ele foi muito ruim com aquele companheiro, né? E aí vai, né, a própria comunidade vai entregar, vai dizer para o patrão que ele não foi capaz de perdoar o seu colega de trabalho, o seu companheiro. E aí o que é que acontece? O patrão, né? O patrão vai dizer para ele o seguinte: o patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E Jesus vai terminar o evangelho dizendo assim: olha, é assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Deus perdoa tranquilamente, mas a gente precisa também perdoar, né? A gente precisa perdoar o nosso irmão. Se eu perdoo o meu irmão, Deus também me perdoa. Porque não adianta nada eu querer sempre o perdão de Deus, mas eu não ser capaz de me aproximar do meu irmão e de perdoar. Lembrando que todos os dias a gente peca, portanto, todos os dias nós necessitamos do perdão de Deus. Todos os dias nós necessitamos do perdão de Deus. E é bonito essa relação, né? Essa relação entre nós irmãos, né? E entre Deus, né? Deus nos perdoando e a gente perdoando o nosso irmão, o nosso companheiro, a nossa companheira, né? Então, a questão aqui é esse perdão sem limite. A pergunta de Pedro, ela é essencial, ela é fundamental, porque Jesus vai dizer assim, olha, o perdão não tem limite, é sem limite. Devemos perdoar sempre. Enquanto a gente estiver nessa terra, nós devemos perdoar. Por isso, 70 vezes 7, ou seja, não devemos nunca, né? Não tem como calcular o perdão. E esse perdão deve ser uma constante em nossa vida. Devemos perdoar sempre. Vamos aproveitar, meu irmão e minha irmã. Nós estamos no momento da quaresma, onde o convite é silenciarmos o nosso coração, silenciarmos também a nossa mente. É voltar a nossa face para Deus, né? É voltar a nossa face para Deus. E vamos aproveitar esse momento especial para dar uma olhadinha. Tem alguém na minha vida que precisa do meu perdão? Então, se tiver, não perca tempo não. Vá ao encontro dessa pessoa e diga para ela que você perdoa. Certamente vai fazer muito bem para você. Vai fazer bem para ela? Vai, mas muito mais para você. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos perdoar sempre que for necessário. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.